Então vamos responder as perguntas que chegaram para nós, né? Janer Barcelos Espangueiro. Qual a causa do ronco em um homem com 60 anos e se tem que fazer cirurgia? Olha, Janer, o ronco é um sinal de uma doença muito grave que chama-se apneia do sono. Então, muito cuidado, procure atendimento médico, a cirurgia é uma exceção. O importante para pesquisar é fazer aquele exame que você dorme lá, que chama polissonografia. A Maria Iraci da Silva, ela pergunta para nós, por que a pessoa que já teve bastante resfriado não sente mais tanto o cheiro? Pode ser que de tanto resfriado tenha tido alguma complicação, como um pólipo nasal, uma sinusite. Isso pode gerar, então, obstrução do nariz onde circula o ar, que vai para o nosso olfato. Então, é necessário procurar um otorrinolaringologista. A Vanessa Isolato, ela pergunta para nós, eu gostaria de saber se eu posso me considerar viciada em remédios para pingar no meu nariz. Meu namorado sempre briga comigo por pingar com frequência, só que eu não pingo o ano todo, somente nessa época em que fico com a rinite atacada. Olha, Vanessa, os remedinhos que são de pingar no nariz, que são os chamados vasoconstrictores, eles viciam com enorme frequência. Muito cuidado. Nessa época do ano, ao invés de você se automedicar com esses remedinhos que acabam desentupindo na hora, parecem milagrosos, mas depois o que acontece? Eles vão gerar mais problema para você. Procure atendimento médico, controle a sua rinite alérgica, que é muito melhor do que você ficar pingando o remédio assim sozinho, né? O Sérgio Aparecido da Silva, de Osasco, São Paulo, ele fala, possuo desvio de septo, e tem que usar Naridrim para conseguir dormir. Os irmãos fizeram a cirurgia e não obtiveram sucesso. Queria saber se o uso constante desse medicamento vai fazer mal. Sérgio, vai fazer mal, porque esse medicamento e o grupo dele, que é dos vasoconstrictores, quando usado com enorme frequência e por um tempo prolongado, podem gerar, então, arritmias cardíacas, hipertensão arterial, sangramento nasal, dores no nariz, inúmeras complicações. Então, não faça isso. O fato dos seus irmãos não terem tido sucesso na cirurgia é uma infelicidade muito grande, mas eu acredito que eles mesmos podem novamente procurar atendimento, e você também, para que possa resolver o seu problema. Maria Fiais, de Presidente Prudente, em São Paulo. Gostaria que o doutor explicasse mais sobre sinusite. Sempre no inverno fico com sinusite, isso há vários anos. Primeiro a sinusite, depois a gripe, né? A sinusite é uma complicação tanto de uma gripe, de um resfriado ou de uma crise de rinite. Então, normalmente, o importante é se estabilizar o nariz para não ter isso. Então, a rinite alérgica tem tratamentos, tem controle, não deixe isso acontecer com frequência e por tempo prolongado, porque senão as complicações de sinusite vêm mesmo. Então, o segredo para cuidar da sua sinusite certamente vai ser estabilizar a sua rinite alérgica. A Elisnete Cruz, ela pergunta, eu gostaria de saber do Dr. Jamal, qual a relação entre friagem e alergia respiratória? É verdade que se estamos passando por um quadro alérgico respiratório e ingerimos gelado ou saímos no frio, ele pode ser agravado? Olha, não existem comprovações científicas sobre a friagem, mas na minha experiência médica, clínica do dia a dia, a friagem sim é um problema que desencadeia tanto as crises respiratórias quanto o nariz entupido, pode facilitar então a instalação de uma gripe ou um resfriado, precipitar as crises de sinusite. O mais importante é você evitar os choques térmicos. Então, dentro da sua casa, não mantenha o ambiente o tempo todo fechado, porque aquele ar, além de acumular os vírus e poder precipitar piora da sua alergia, também ele vai ficar mais quentinho e a hora que você sair, toma a friagem. Então, muito cuidado com as mudanças bruscas de temperatura. Tomar gelado, então.
Pode ser um problema? Também pode ser um problema, principalmente se a pessoa já tem uma sensibilidade maior na garganta. A Edna Pinheiro, de São Paulo, ela pergunta: resfriei e fiquei surda. Melhorei um pouco, mas não ouço, mesmo se está falando alto. O que pode ser? Existe uma comunicação entre o nariz e o ouvido. Essa comunicação chama-se tuba auditiva. Então, certamente esse processo respiratório deve ter sido tão intenso que chegou inclusive a entupir o canal que vai para o seu ouvido. Procure um atendimento médico, muitas vezes os descongestionantes via oral, às vezes é necessário o uso de antibióticos, antialérgicos, mas procure o quanto antes, porque isso pode infeccionar e pode te dar problemas futuros. Não deixe não, isso não é bom. A Vicentina Maria dos Santos Simão, ela pergunta: meu marido está com todos os sintomas que o doutor falou, e o que ele pode fazer? Já tomou muitos remédios, mas não resolve. O importante, então, é avaliar se ele não tem uma alteração anatômica, um desvio de septo, uma carne esponjosa, um pólipo. Se a carne do nariz, como eu falei, cresceu demais, as secreções não vão drenar. E aí vai ficar tudo retido, não adianta. Procure o atendimento médico com o otorrino, que certamente vai ser bem diferenciado, vai ser bem direcionado o seu caso, né? A Antônia de Fátima Ferreira Paixão, de São Luís, no Maranhão, pergunta para nós: quem sofre de rinite alérgica e sinusite pode tomar a vacina contra a gripe? Com certeza sim, pode e deve. A vacinação ela é bastante eficiente e o fato de ter ou não rinite alérgica não interfere em nada disso.